alemão, custo-benefício à la Jeep Compass e porte de Santa Fé. Esse aqui é o Equinox, o novo lançamento da Chevrolet aqui no Brasil, que na verdade é da marca o mais vendido do mundo. Fala Top Drivers, estamos testando aqui o Equinox na versão Premier. Essa aqui inicialmente é a única versão que tinha vindo para o Brasil, que vem bem completa, cheia de opcionais, que nós vamos falar a fundo para vocês. Mas felizmente foi anunciado ontem que vai vir a versão LT também para o Brasil, então o custo-benefício dela vai aumentar ainda mais. O ano de 2017 foi cheio de surpresas para o mercado automobilístico brasileiro. Alguns lançamentos que a gente nunca pensou que viriam para cá chegaram nas terras tupiniquins, mas o que importa é a gente pensar o que realmente desses lançamentos que chegaram valeu a pena. Quando a gente descobriu que o Equinox viria para o Brasil, seria mais do que sensato pensar que ele viria ou com um motor 6 cilindros, beberrão, geração antiga lá dos Estados Unidos, ou que ele viria com um preço na casa dos 160, 170 mil reais pelo porte dele, ou que ele viria num estilo Volkswagen, que a versão de entrada sem nada até vale a pena pelo motor e pelo conjunto mecânico, mas para tu começar a ter xenon, teto solar e coisas básicas num carro que é SUV e tem uma proposta familiar, tu teria que incrementar com um monte de opcionais de aproximadamente 20 mil reais cada um. Mas a Chevrolet, ela fez a receita certa para que esse carro aqui chegue competindo forte no mercado brasileiro. Por quê? Primeiro, é um carro importado do México, ele veio na versão única dele, completa, que é a Premier aqui para o Brasil, e principalmente a um preço muito competitivo. Esse carro aqui, ele foi lançado a partir de R$ 149.900. Só que é claro, vai ter a questão do ágio de cada estado. Essa versão que nós estamos testando aqui em Porto Alegre, na Jardine, no CDU Veículo, custa R$ 155 mil. E até aí tudo bem, tudo indica um lado positivo desse carro, que tem preço competitivo e é um lançamento. Mas o grande ponto dele, o grande destaque dele está na mecânica. Ele é um carro que veio com motor 2.0 turbo de 262 cavalos com 37 kg de torque. Então, ele, além disso, ele, apesar de ter um porte grande, ele é um carro relativamente leve. Ele pesa 1.700 kg, o que para um SUV desse tamanho aqui não é pesado. E se adicionando aí a esse motor 2.0 turbo, que é bem potente, a gente tem também um câmbio inédito aqui no Brasil e de 9 marchas. Então, não é um câmbio de 6 marchas como se costuma ter, como poderia ser, e sim um câmbio de 9 marchas novo. Esse carro aqui é muito eficiente, as trocas dele são muito suaves. Então, apesar de, mesmo quando a gente mantém uma tocada mais esportiva, que eu afundo o pé no acelerador e o carro dispara para frente, a troca de marcha ela continua suave, sem trancos, o câmbio responde bem ao motorista. E dificilmente esse carro aqui ele tem uma rolagem de carroceria. A carroceria dele é muito estável mesmo, apesar de ser um carro grande, porte grande, ele não tem aquela característica clássica dos SUVs que incomoda quando se tem uma tocada um pouco mais esportiva. Ele é um carro que ele consegue ser confortável, mas estável ao mesmo tempo, que são características que são muito importantes nesse segmento. Então, seguindo essa lógica do que se espera num carro desse segmento, beleza, então ele tem um porte mais avantajado, ele tem muitos equipamentos, ele é um carro que veio com um câmbio mais eficiente, com um motor novo e tem um preço competitivo. A gente poderia esperar que o 0 a 100 seria de aproximadamente 9 segundos, porque se a gente levar como comparação, por exemplo, uma Hyundai Santa Fé que tem um porte parecido com esse aqui, que tem um nível de equipamento, de acabamento parecido com esse também, e infelizmente, é claro, tem um motor que é aspirado V6, mas que na prática a gente poderia pensar que o desempenho seria o mesmo, só que esse aqui seria um pouco mais econômico. O que acontece é que esse carro aqui, com esse tamanho, com esse preço, tá, ele faz um 0 a 100 em 7.6 segundos, segundo a Chevrolet. Isso aí é um número de carro sedã esportivo, de carro hatch esportivo, que pode facilmente chegar a 150 mil. Não se consegue hoje em dia, por exemplo, um hatchback a menos de 100 mil reais, 0 km, que faça um 0 a 100 abaixo de 8 segundos. Isso não existe. Se tu quer um 0 a 100 abaixo de 8 segundos, num hatch, tem que pagar mais de 100 mil, a não ser que seja um esportivo de 2 portas. E claro, não é a concorrência desse carro, evidentemente, aqui a gente está simplesmente dizendo que é um grande mérito desse SUV ter uma proposta familiar
custar 150 mil e mesmo assim o carro ir lá e fazer um 0 a 100 abaixo de 8 segundos. Vou até dar uma pisada para vocês verem como ele responde. Olha, ele chega a dar uma cantada de pneu, isso que tem tração 4x4. Ele empurra muito forte. E a grande diferença dele, não, eu vou dizer que não é nem no 0 a 100, e sim a partir dos 80. Quando ele chega em 80, ele começa a disparar. Porque é aí que o motor maior, a potência maior, começa a fazer efeito. Nossa. E além disso, ele freia muito bem também esse carro. A gente percebe que ele não tem um mergulho que se percebe em carros com um porte mais avantajado, que são um pouco mais elevados para proposta familiar. Ele freia estável, então isso é outra característica de segurança dele. Esse carro tem 6 airbags, tem controle de estabilidade de tração, mas como diferencial ele tem alerta de ponto cego, ele tem alerta de colisão, alerta de mudança de faixa, e além disso ele tem o sistema OnStar, que serve também como um atributo de segurança, porque pode te ajudar em situações emergenciais. E principalmente a Chevrolet destaca que 99% dos carros dela que foram roubados foram recuperados por causa do sistema OnStar. Então isso aí tu consegue inclusive reduzir aportes de seguro, conforme a gente comentou no vídeo da S10. Sobre o consumo, esse é um ponto que não é tão favorável para o Equinox. Ele faz 8,4 km por litro na cidade e 10,1 na estrada, e esses valores são de acordo com a Chevrolet. E quando a gente analisa um carro, o que a gente tem que perceber nele? Primeiro, claro, custo-benefício, equipamentos, acabamento do carro é algo que conta bastante, desempenho, tecnologia, o quão novo é o projeto, tudo isso aí conta, né? Durabilidade do carro, se é um carro que é conhecido por ser cheio de frufru, mas não ter uma confiança boa do consumidor, desvalorização. Mas uma coisa que destaca o carro premium do carro convencional, principalmente, é o isolamento acústico. E esse carro aqui se destaca muito na questão de isolamento acústico. Segundo a Chevrolet, ele tem uma vedação tripla dos vidros, e isso é muito perceptível quando você entra dentro dele. Além disso, nessa versão Premier, ele tem o sistema de som da Bose, que é excepcional. Então não é, por exemplo, que o Compass, que já tem um excelente custo-benefício, que é muito bem falado no mercado, mas que tem opcionais, né? Tem pacotes opcionais. Nesse aqui ele já vem com os opcionais, já vem com todos os equipamentos nessa única versão. Então tem o teto solar panorâmico que vai até o fundo do carro. Ele tem esse sistema de acabamento em 2 cores que vai ser perdido na versão LT, mas que dá também o refinamento do carro. Ele tem um encaixe das peças que é bem perceptível, a gente vai mostrar na parte interna, e ele passa realmente a impressão de ser um SUV premium, apesar de ter preço de alguns SUVs que não tem essa característica. Essa aqui é a chave do Equinox, vocês podem ver que ela é igual à chave do Cruze e é uma chave de presença. Então basta deixar ela aqui e clicar no botão Start Stop. Vamos ligar esse ar porque está muito quente. Então, pessoal, o Equinox é um carro que, vocês podem ver, ele tem um estilo americano, essa parte central aqui dele, com um apoio de braço bem grande. Ele tem um acabamento que é em 2 cores aqui nessa versão. O ar-condicionado dele, ele é digital de 2 zonas. Está integrado também com a central multimídia, que quando a gente aumenta e diminui. E ele tem a central multimídia completa, que é a mesma que vem no Cruze LTZ2, só que é claro, com uma tela que é diferente. Tem todos os sistemas de IoT da Chevrolet, que são, ou seja, a direção deles ela é basicamente a mesma, com algumas diferenças aqui de acabamento e de pegada, mas os comandos são os mesmos: alerta de colisão frontal, a distância que tu quer colocar do carro da frente, que é o sistema adaptativo, o alerta de mudança de faixa aqui também. Ali no computador de bordo, que a gente tem também igual ao do Cruze, a gente tem todas aquelas funções que a gente já tinha gostado bastante e tinha mostrado para vocês. Aqui, por exemplo, a viagem A, a viagem B, informações de combustível, quanto tem de autonomia, vida útil do óleo, quanto por cento está restante, pressão dos pneus, economia de combustível também, ele tem médias muito interessantes, velocidade média, cronômetro, limite de velocidade ele também tem, distância do carro da frente, que tu define quantos segundos quer ficar do carro que está na tua frente, tensão da bateria, temperatura do líquido do motor, tendência de economia, pressão do óleo, velocidade. Enfim,
vocês puderam ver que realmente é muito completo, são muitas funções do computador de bordo que caracterizam esse carro aqui como um carro bastante inteligente. Na questão de acabamento, a gente pode ver que aqui ele tem essa parte estofada, né, de couro, aqui também, então não é um couro ruim, um couro muito bom, na verdade, que ele percorre toda essa parte aqui, e aqui a gente vai ter plástico, né? Podem ver que nessa parte aqui de cima ele vai ter plástico, mas o grande destaque dele, principalmente que se percebe em relação ao Cruze, por exemplo, que tem um interior que é levemente parecido, está nos encaixes. Esse carro aqui tem encaixes muito bons mesmo, tudo aqui se encaixa perfeito e ele dá um ar e dá uma impressão de ser um carro mais refinado. O câmbio dele é esse câmbio de 9 marchas, que infelizmente tem a mudança de marcha por aqui, mas é claro, isso aqui é só para quem quiser trocar marcha mesmo, não tem necessidade nenhuma. Ele tem o freio de mão eletrônico e aqui o botão da All-Wheel Drive, tração 4x4, assistente de declives, né, e os sensores de estacionamento dele do Park Assist. Aqui a gente tem duas entradas USB e mais entrada auxiliar de facílimo acesso, diferente do que a Honda tende a fazer. E além disso nós temos também aqui na parte central o carregamento de celular por indução. Como vocês podem ver aqui, ele tem os faróis automáticos, faróis de xenon com LED. Aqui que a gente mexe no farol dele, é um botãozinho bem pequeno, mas tem, é claro, o farol automático. E junto com isso, aqui na porta, a gente tem que detalhar algumas coisas. A primeira delas é sistema de som da Bose. Não havia nenhuma obrigação da Chevrolet colocar um sistema de som tão bom para esse carro. O banco do motorista, ele tem ajustes elétricos com memória e ainda por cima tem a tampa do porta-malas que a gente pode abrir aqui. Como vocês podem ver, os bancos traseiros também, eles chamam muita atenção porque o banco central é preto e os laterais eles são de uma cor mais clara. Ele tem sistema Isofix de cadeirinha, cinto de 3 pontos para quem senta no meio, encosto de cabeça, que é bem, se destaca bastante esse encosto de cabeça. Aqui, característica clássica de carros família, e ainda por cima esses bancos eles reclinam. Então esse aqui é um carro muito bom para viagens, com bastante espaço interno, tem muito espaço para as pernas aqui, mais 2 saídas USB e mais aqui para bateria com 2 saídas de ar. Então esse aqui sim é um carro perfeito para se viajar. E além disso, o teto solar dele, como vocês podem ver, ele abre até a metade do carro, então abre muito mesmo, entra muito sol no carro e o vidro dele ele vai quase até a cabeça dos passageiros que estão aqui atrás. Então é um teto solar panorâmico de primeira. Dois, 3 e foi. Sim. 761. Fala Top Drivers, o que vocês acharam então do Chevrolet Equinox? Nossa opinião, tá? Vamos primeiro falar de pontos negativos do carro que a gente acha que poderia ter sido melhor. Primeiro, esse câmbio aqui, apesar de ter 9 marchas, ele poderia ter as trocas no volante, porque é um carro que ele anda muito, ele acelera muito. Então ia tornar ele mais divertido ainda de guiar, tendo os pedal shifts aqui, deixaria ele com um aspecto mais esportivo. Isso aqui, que é mais ou menos parecido com o que a Captiva tinha aqui do lado, não agradou tanto. E ainda, sobre o consumo, que tem gente que fala um pouco mal, que infelizmente o consumo dele não é tão bom quanto de alguns concorrentes. Pessoal, se a gente for pensar em relação a desempenho que esse carro aqui oferece, o consumo dele ele é aceitável. Porque um Compass, por exemplo, 2.0 aspirado, que tem vendido bastante, 2.0, de 166 cavalos, que não anda nada, o carro ele se arrasta, tá? Ele vai fazer um 0 a 100 muito pior que esse aqui, obviamente, vai consumir a mesma coisa de gasolina. Mas agora falando dos pontos positivos desse carro, que são, na minha opinião, muito mais relevantes do que esse detalhe. Na verdade é só um detalhe, é só isso aqui, mais nada. Por quê? Você percebe quando a gente gosta do carro de verdade, quando a gente não gosta, porque a gente sempre fala pra vocês de maneira clara e objetiva aqui no canal qual é a nossa opinião. E a nossa opinião sobre o Equinox é que o carro é uma das melhores opções da concorrência, até 150 mil. Por quê? Ele tem como ponto positivo motor, câmbio, desempenho, tecnologia, acabamento, sistema de som do carro, equipamentos. Então assim, nada até agora a gente conseguiu visualizar nesse carro que a gente faria diferente. Hoje em dia é muito fácil de identificar pontos negativos e pontos a serem melhorados de carros lançamentos ou carros que estão no mercado. E nesse aqui a gente gostou de tudo que a gente falou até agora. Então realmente é um carro que está de parabéns.
Gostamos muito do fato de a Chevrolet ter mantido um preço competitivo, uma proposta agressiva, e ele tem tudo para se dar bem no mercado brasileiro. É isso aí, pessoal, essa foi a avaliação do Chevrolet Equinox, versão Premier, que por enquanto tinha sido a única lançada aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado e continuem nos acompanhando, porque nós temos avaliações todas as semanas aqui no canal. Valeu! Gostaríamos de agradecer a concessionária Jardine de Porto Alegre por ter cedido o Equinox 2018 para testes no Top Drive.